A igreja somos nós, aqueles que ouvem a palavra e aguardam no seu coração, carregam o verdadeiro tesouro. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para nos deleitarmos naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Abre por gentileza a tua palavra em Gênesis 3, por favor. Se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor, por gentileza. Vamos ler Gênesis 3, vamos ler 8 e 9. Amém? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Só até aí. Querido Deus e Pai, graças te damos, meu Deus, por mais uma manhã na tua casa, porque mais vale um dia na tua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Amém. Nós entendemos isso, esse chamado maravilhoso. Queremos dizer, Senhor, que tu és bem-vindo no meio de nós nessa manhã. Te faz presente, falando comigo, com o teu povo, Senhor. Usa a minha vida nessa manhã, Deus, eu te peço, de forma humilde, Senhor. Que cale a minha voz e que seja a tua boca a falar e alimentar o teu povo com o alimento que nós precisamos receber nessa manhã e com a água que mata a nossa verdadeira sede, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. E que seja tudo para honra e glória apenas do teu nome, porque a tua glória ela não se divide com homem nenhum. Amém e graças a Deus. Aleluia. Aplaude ao Senhor, por favor. Você pode se sentar. A gente quer aproveitar essa manhã para dar as boas-vindas aos nossos queridos visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A minha irmã linda, te amo muito, muito. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos. Você da rede social também, que começa a nos assistir agora também. Seja bem-vindo, que essa palavra ela vá de encontro à tua necessidade. Fica até o final, porque se você caiu aí, você não caiu de paraquedas. O Senhor ele quer falar contigo nessa manhã. Por isso, abre os olhos, os ouvidos e o coração para aquilo que Deus tem para falar. Desde o princípio, Deus sempre quis um relacionamento com o homem. Deus sempre quis um relacionamento. Esse é um dos grandes porquês de Deus colocar na nossa vida o livre-arbítrio. Para que a gente se relacione com Deus. E não seja uma relação apenas de uma mão, mas que seja algo de mão dupla, em que a gente receba e possa também nos relacionarmos com esse Deus. A palavra de Deus nós acabamos de ler, ela fala desse relacionamento. O Senhor, ele se alegra em falar com o homem. Agora ele se alegra quando o homem abre os ouvidos para ouvir aquilo que ele tem para falar. Porque de nada adianta, né? Falar e o homem não querer ouvir. De nada adianta. Você já experimentou falar com alguém que não quer ouvir? É ruim, né? Você vem com a melhor das intenções, fala, entrega aquilo que você está entregando com amor. Muitas vezes você está se quebrando por dentro para falar com a pessoa não quer ouvir. É difícil. Eu queria que a gente pudesse ministrar a salvação na vida das pessoas e elas recebessem com os ouvidos abertos. Graças a Deus que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Porque se fosse pelo nosso esforço, tem gente que a gente ia falar até morrer e ela não ia ouvir. Não é verdade? Deus sempre quis. E Deus fala conosco de tantas maneiras, de tantas formas. Nós somos assim muito, como é que eu posso te falar, assim, muito bitolados em relação a ouvir a palavra de Deus, a ouvir o que Deus tem para falar, porque muitas vezes a gente espera que Deus fale conosco da maneira que a gente quer que Ele fale, e não da maneira que Ele tem que falar conosco, sabe?
A gente espera que Deus faça da nossa maneira, achando que a nossa maneira é melhor. E aí que vem o grande engano, a minha maneira é a pior. A minha maneira é a pior. Sabe? Eu já liguei no automático, eu já disse, Senhor, faz do teu jeito, porque o meu é todo errado. O meu é ruim. O meu não é o certo, o teu é melhor. A palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A palavra dele é boa, perfeita e agradável. Ela vem de encontro à minha necessidade da melhor maneira. Não é só falar, mas é falar da melhor maneira. Da maneira que realmente vai causar mudança no outro. E é isso que Deus faz conosco. Ele fala de uma maneira em que vá de encontro à minha necessidade. Ele fala com você de forma muito íntima. Porque Ele quer ir de encontro à tua necessidade. Talvez se eu humanamente falar com você, eu não vá entrar numa área da tua vida que Deus precisa tratar. Mas quando o Senhor fala com você de forma íntima, ou quando Ele me usa para falar de forma íntima com você, a palavra vai direto na tua necessidade. Aí a grande diferença do falar de Deus. E Ele vai falar com você de maneiras que a gente não entende, que a gente não compreende, que a gente não espera, mas Ele vai falar. Amém. Ele vai falar. Uma das coisas que o Senhor faz conosco é falar. A gente aqui não ouve. Aí depois que se quebra, ainda volta para Ele. Poxa Deus, e agora? Está doendo? Eu falei para ti. Eu te disse. Eu te alertei. No jardim do Éden, eu disse para você, olha, pode comer de tudo, mas daqui não pode. Eu te alertei. Eu falei com você. Eu ia todo dia no jardim falar com você e você não me ouviu. E todo dia o Senhor fala conosco e a gente não ouve. Porque se a gente ouvisse o Senhor em tudo que Ele tem para falar conosco, imagina o que o Senhor ia fazer na tua vida. Esse mal eu carrego. Esse mal nós carregamos de não ouvir 100% daquilo que o Senhor tem para falar. Muitas vezes nós não ouvimos o que Deus tem para falar conosco porque é muita voz, é muito mimimi, é muito disse-me-disse, é tanta voz externa, é tanta coisa. Você abre a televisão, é uma informação, você ouve o rádio, é outra informação, você abre um jornal, é uma informação. Um monte de coisas que causam ruído na comunicação. Não só na comunicação física, mas na comunicação espiritual. Às vezes, a gente vem se aconselhar com uma pessoa que não tem nada para entregar para a gente. Que não tem uma palavra baseada na palavra de Deus para nos dar. E aí ela, ao invés de ajudar a consertar, ela termina de desmoronar aquilo que a gente estava vivendo, sabe? Aquilo que a gente estava tentando construir, a pessoa chega lá e ela chuta. Aí ela desmorona tudo. Ruído na comunicação espiritual. Ruído na comunicação espiritual. E aí nessa manhã, eu queria falar para você, aliás, te lembrar de algumas formas que Deus pode falar com você. A primeira delas está em Salmos 19. Abre a tua palavra, por favor. Salmos 19. Salmos 19. Salmos 19, nós vamos ler do 1 até o 4. Amém? Amém? Amém. Salmos 19. Olha que lindo esse salmo. Os céus declaram a glória de quem? De Deus. E o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. E as suas palavras até os confins do mundo. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento proclama a obra das mãos dele. O Senhor fala conosco através da própria natureza. Sabe o que eu estava lembrando nessa manhã?
Eu amo quando a Heleninha, ela ora no grupo da intercessão, não só porque eu não sei se ela é melhor de oração ou de oratória, mas eu amo quando a Heleninha ora, porque, primeiro que ela ora, a oração dela é lindíssima. Segundo, porque a gente escuta no fundo da oração dela o barulho de quê? Pássaros. De pássaros. Se você ouvir a oração da Heleninha, eu não sei, eu acho que ela vive num aviário. Porque ela ora, aí tem os passarinhos cantando ao redor, sabe? Sabe? Os passarinhos cantando ao redor. E aí olha aí, olha que lindo. É a proclamação da própria glória de Deus falando conosco, criando o ambiente perfeito onde Deus se manifesta. Deus fala conosco através da natureza. Deus não criou a natureza apenas para ser estática, apenas para ser bonita, mas ela é um elemento vivo da própria voz de Deus a falar com o homem, a mostrar o seu amor, a direcionar, a exortar, a punir, a testificar a grandiosidade do Senhor nas nossas vidas. Por isso, quando você acordar essa semana, você vai olhar a natureza ao redor e você vai deixar Deus falar com você. Deixa Deus falar com você. É preciso ter sensibilidade para ouvir Deus falar com a gente através da natureza. Porque a gente passa pelo passarinho todo dia. Ele está lá cantando todo dia, anunciando a grandeza e o amor de Deus. Mas a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir. O sol todo dia brilha sobre as nossas vidas, trazendo calor, aumentando a nossa vitamina D, proporcionando ali, aquela melanina bonita, mas a gente não está disposto a ouvir Deus falar conosco. O Senhor nos aquece, nos abraça, nos encoraja, diz que preparou um dia maravilhoso para a gente, mas a gente não quer ouvir. A gente prefere ficar recolhido na nossa melancolia, no nosso pânico, no nosso medo, na nossa ansiedade, na nossa depressão, no nosso achismo, e não deixar Deus anunciar a sua grandeza na nossa vida. Porque Ele criou isso tudo para alegrar a tua vida. É por isso que a natureza é tão colorida, é tão bonita. Senão Ele tinha feito tudo preto e branco. O Senhor fala do seu poder, da sua grandeza todos os dias. Então, uma das formas de Deus falar conosco é através da natureza. Afinal de contas, Deus usou quantas vezes a natureza para falar com o homem na Bíblia? Isso não é só agora. Deus sempre fez isso. O dilúvio, a sarça, a pomba que desceu do Espírito Santo, que desceu sobre o Senhor no seu batismo. Mais exemplos. Da natureza falando com o homem. A mula. Essa foi boa. A mula. As estrelas guiando os reis magos em direção ao Senhor Jesus. O mar se abrindo. A rocha, a figueira, a videira. E quantos elementos não foram usados para falar da palavra de Deus? Para falar da palavra de Deus ao homem. A própria natureza, Deus usando a própria natureza para falar com você. E que a gente lembre disso. Porque isso aqui não foi só no passado, não. Ele continua falando. E a gente vai morrer, ele vai continuar falando através daquilo que ele criou. O peixe que engoliu Jonas levou ele para onde ele tinha que ir. O peixe que engoliu Jonas levou ele para onde ele tinha que ir. Deus sempre usou. Deus sempre vai continuar usando a natureza para falar conosco. O casal de cada espécie. Quem? O casal de cada espécie. O casal de cada espécie. Que Deus preservou. Que Deus preservou. Que maravilha. O leão da tribo de Judá. Quantas vezes, Deus não falou através da natureza. Abre a tua palavra em Hebreus 1. Hebreus 1. Mais uma forma de Deus falar conosco. Vai guardando aí, hein, irmão. Primeira forma, natureza. Segunda forma de Deus falar conosco. Hebreus 1, versículo 13. Vamos ler os 13 e o 14, por favor. Hebreus 1, 13 e 14.
Amém? Amém. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? 14. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Amém? Amém. Anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para servir aqueles a quem hão de herdar a salvação. Quantas vezes Deus usou os anjos na Bíblia para falar com o homem? Quantas vezes? Muitas, né? Muitas vezes. Muitas vezes. Eles são criados para servir. O Senhor dá ordem aos seus anjos a teu respeito, para guardar você todos os dias. Eu até brinquei, eu abri a porta quando o pastor Cleiton, a pastora entraram, eu disse: deixa eu abrir a porta para passar o profeta e a comitiva de anjos que vem atrás deles. O Senhor dá ordem aos anjos a teu respeito. O Senhor fala com você através dos anjos. O Senhor dá ordem a teu respeito. O Senhor falou com Abraão usando anjos. Alguém lembra? Quando ele usa o anjo para anunciar o livramento de Isaac. Ei, precisa matar o filho não. Está aqui, ó, o cordeiro. Usou o anjo. Ló é retirado de Sodoma. Mais uma vez o anjo é usado. Jacó no val do Jaboque. E Betel, quando ele viu a escada de anjos subindo e descendo naquele lugar. Mais uma vez, Deus usando anjos. Gideão, o anjo aparece para ele: ei, homem valente, vai nessa tua força, o Senhor é contigo. A Jesus, quantas vezes os anjos aparecem em referência à palavra de Deus? As mulheres no túmulo de Jesus, o anjo aparece para anunciar que, porque procura entre os mortos aquele que vive. O Senhor vai falar, continua falando com você através de anjos. Alguém lembra de outro exemplo? Foi? Elias. Quantas vezes o Senhor usou anjos para falar conosco? Josué mandou um anjo para Josué para avisar como é que tinha que ser para dominar a terra de Jericó, a cidade de Jericó. Mais uma vez, o Senhor usando anjos para falar com o seu povo. Então o Senhor fala conosco através da natureza, fala conosco através dos seus anjos. Mais uma forma de Deus falar conosco: sonhos e visões. Eita Deus! Quantos profetas e personagens bíblicos Deus falou, alertou e mudou a sorte deles através de sonhos e visões. Algum exemplo? Tem mais. José, quando o Senhor foi José. se curvaram diante dele. José. Diante dele. Daniel, quando Deus revelou para ele a estátua. Daniel. José. A visão de Jacó, mais uma vez, né? José de Maria. José de Maria. Abre a tua palavra em Atos 2,17, por favor. Atos 2,17. Atos 2,17. Atos 2,17. Amém? Atos 2,17. Valzinha, lê pra gente. 2,17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. É promessa do Senhor, o Espírito dele se derramar sobre a carne.
Ele fala que o Espírito dele se derramará nos últimos dias, que filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, velhos terão sonhos. O Senhor sempre falou com os homens através de sonhos e visões. Essa igreja nasceu de uma visão. Essa igreja nasceu através da entrega de um sonho de Deus para a nossa pastora. Nós somos promessa de Deus através de uma visão. Amém. A gente não nasceu de intriga, a gente não nasceu de vontade humana, nós nascemos de um sonho de Deus. Nós nascemos de uma visão de Deus, que Deus deu para aquela mulher ali. Ó. Nós somos o povo que Deus falou para ela lá em Jerusalém, né? Que Deus iria dar um povo para ela. Deus deu a visão para ela e hoje esse povo está aqui, somos nós, povo de Deus, através de uma visão que Deus deu para ela. Deus fala conosco. Quantas vezes Deus já não deu visões para você? Quantas vezes você já não teve sonhos? Quantas vezes Deus já não te alertou através de sonhos e visões? Quer que eu te fale? Vai vir mais, viu? Vai vir mais, porque quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais sonhos e visões, mais Ele se derrama sobre a minha carne e sobre a tua carne. Te prepare, irmão. O Espírito Santo fala conosco através de sonhos e visões. Perguntaram para mim outro dia a missão, a visão e os valores da Igreja Cristo em Nós. Qual é a missão? A nossa missão é a missão de Cristo. Levar o Evangelho. A visão é a visão de Cristo. E os valores são os valores de Cristo. Acabou. Outra forma de Deus falar conosco, essa não é muito legal não, tá? A gente não gosta muito não. São as provações. Mais uma forma de Deus falar conosco. As provações são outra forma de Deus falar. Quantas vezes Deus falava e o povo não ouvia? Quantas vezes Deus vinha no amor e o povo não ouvia? Então tinha que ser na dor. Tinha que doer. Quantas vezes Deus não provou para aprovar? Quantas vezes profetas do Senhor não passaram dificuldades? E até hoje passam. Porque eu passo, você passa. A gente continua cumprindo tudo aquilo que Deus falou. Nós somos a continuidade de tudo isso. A Bíblia fala de nós. A gente olha para a Bíblia e diz, não, falou do passado. Não, a Bíblia continua falando. Eu sou parte desse livro. A minha vida faz parte desse livro. Vai continuar vindo provação. Porque se tem uma coisa que Deus promete, é que no mundo a gente vai ter aflição, irmão. E muita aflição dessa é para provação. Porque a gente vai estar desviando do caminho, ou porque Deus precisa provar para aprovar em alguma área. A gente está no processo. Para chegar no propósito, tem que aguentar o processo. Vai doer, vai continuar doendo. Mas o galardão é maior. Glória a Deus. A provação ela vem para a gente lembrar que a gente precisa clamar a Deus. Por que a gente está vivendo tanta coisa ruim no mundo? Porque a gente não está clamando. Porque a palavra de Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, ele vai fazer o quê? Ele vai ouvir dos céus e ele vai fazer o quê? Sarar a terra. Ele vai sarar a terra. Se o povo que se chama pelo nome dele se humilhar e orar. Então o Senhor precisa entregar provações para a gente lembrar de orar a Deus, para a gente lembrar de clamar a Deus. Porque tem crente que só ora quando está na provação. É verdade ou é mentira? Verdade ou mentira? Verdade. Tem crente que só ora quando está na peia. Quando está na peia, ele nem lembra de Deus. Ele está lá no carrão, ele está lá na casa que ele pediu a Deus e que Deus deu para ele. Todas as bênçãos que ele pediu e Deus entregou na mão dele. E aí ele esquece de orar, de continuar falando com Deus. Aí Deus faz o quê?
vem a peia. Porque eu conheço muito milionário que dormiu milionário e acordou pobre. Eu conheço gente que dormiu rico e acordou pobre. Eu tenho esses exemplos na família. Porque deixou de orar. Porque começou a dizer dentro de casa, primeiro eu, depois Deus. O Deus dessa casa aqui sou eu. Eu ouvi pessoas falarem isso e da noite para o dia perderem tudo. E vi gente perder tudo e se levantar porque se humilhou, e vi gente perder tudo e nunca mais se levantar. Eu falo para Deus, Senhor, se o que tu vais me dar vai me tirar da tua presença, então não me dá não. Não me dá não. Porque mais vale a tua presença. De que vale o homem ganhar o mundo se ele perder a alma dele? O propósito do Senhor é com a tua salvação, não é com a tua conta bancária não. A prosperidade do Senhor, o cuidado dele vão habitar na tua casa. Mas o principal propósito do Senhor é a tua salvação. É a tua salvação. Outra coisa que eu estava lembrando é que a gente não tem orado, e quando ora, não passa nem do teto a oração. Não sobe mais. É tão baixinha a oração do crente. Eu falo que é a oração do chama-gato. Tu sabe como é que é? Oração do chama-gato? Sabe como é que é o crente orando chamando gato? É assim, ó. Tu não escuta nem a voz. Ele não abre mais nem a boca para orar. Ele ora com Deus. É no secreto, mas não é mais no secreto, é no segredo. Parece que ele não quer que ninguém mais saiba que ele está orando. Sabe? Parece que é uma vergonha orar. Abre a tua boca, o Senhor vai te encher. Deixa o Senhor tocar nos teus lábios, purificar a tua boca, como ele fez com o profeta. Abre a tua boca. Então o Senhor tem que dar aprovações para a gente lembrar quem é Ele na nossa vida. E se eu me desviar do caminho, Senhor, que eu continue recebendo provação, para eu não esquecer quem Tu é na minha vida. Porque o dia que a gente esquece quem é Deus na nossa vida, perdeu todo sentido. Você morreu. Morreu, acabou. Abre a tua palavra, por favor, em Hebreus 4. Hebreus 4. Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Amém? Disparos para o ar. Hebreus 4, 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. Mais uma vez, a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. Viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Essa é a outra forma, maravilhosa forma do Senhor falar com a gente. Aleluia, Deus. Todo dia, todo dia. Aí eu te pergunto, não responde para mim não. Você tem lido a Bíblia? Engole seco aí na cadeira. Se segura na cadeira. Você tem lido a Bíblia? Você tem tirado uma hora do dia para dizer, não, essa hora é a hora do meu devocional. Deixa Deus falar com você nessa manhã. A palavra de Deus é inspirada por Ele. É a própria boca do Senhor falando com você. Mas ela só vai falar com a gente se a gente abrir, né? Pelo amor de Deus. Ela só vai falar com a gente se a gente ler. Senão, ela vai ser um livro decorativo, bonito, na nossa estante, né? Lá na casa da minha mãe, a gente lê, graças a Deus. Mas também tem uma coleção de Bíblia lá. Tem a Bíblia católica, que é desse tamanho, né? Tem um monte de Bíblia. O que não falta é Bíblia. E tem gente que tem Bíblia em casa só para decorar. Não vou expor, é da minha família. Mas tem um altar na casa da pessoa. Não, esse altar é edificado a Deus. Não, isso aqui é o altar do Senhor. Olha que maravilha, que lindo. Mas está lá a Bíblia aberta lá. Ninguém lê. De que adianta?
De que adianta um altar que não edifica a Deus? Um altar que não edifica o homem? De que adianta? De que adianta a gente carregar a palavra de Deus e a gente não se alimentar dela? Como é que a gente quer que Deus fale com a gente se a gente também não busca? Porque o Senhor diz, me encontrarei quando me buscares de todo o coração. Buscar o Senhor é ler a palavra dele. Tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo o quê? Olha aí. Tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo o quê? 23. Salmo 91 é o quê? Aquele que habita a sombra do esconderijo do Altíssimo, né? Salmo 23 é o quê? Eita, que esse a gente sabe de cor. Esse o menino já nasce falando. Filho de crente já nasce recitando esses dois. Se fosse preciso a gente recitar o 91 e 23 para entrar no céu, estava todo mundo salvo. Tem Bíblia que fica lá aberta no 91 e no 23. A gente tem que voltar a ler a palavra. E se a gente lê, tem que ler mais. Né? Se a gente já come o pão com ovo, tem que comer pão com ovo, mortadela, queijo, presunto. Tem que se fartar na palavra do Senhor. Isso aqui é alimento para a alma. Mata toda a tua fome. E se tem uma coisa que crente gosta é comer. Então vamos comer a palavra. Abre a tua palavra em Isaías 30, 21, por favor. Já estamos acabando. Isaías 30, 21. Isaías 30, 21. Que delícia, Senhor. Que manhã linda. Isaías 30, 21. Amém? Heleninha, lê pra gente. Quando desviares para a direita e quando desviares para a esquerda, seus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Amém. Quem é que está falando com você nesse momento? É o Espírito Santo direcionando você e a tua vida. O engraçado é que por muitas vezes eu nasci num lar evangélico. A minha tataravó já era intercessora. A minha bisa é uma lenda. A minha bisa da parte da mãe. Da parte do meu pai foi uma das fundadoras da Igreja Assembleia de Deus no estado do Pará. Então assim, a gente história com igreja. E aí eu me desviei, conhecendo a palavra, mesmo assim eu andei por outros caminhos. Fui para o Espiritismo, fui para o Candomblé, fui para um monte de lugar. Fui para o Hare Krishna, um dia eu conto isso aqui, vocês vão rir pra caramba. Mas, conhecendo a palavra, mesmo assim eu me desviei. E quantos crentes, conhecendo a palavra, não se desviam? Você já se desviou conhecendo a palavra? Rapaz, fica todo o tempo o Espírito Santo no teu ouvido. Ei, está errado. Ei, não faz isso. Ei, chega a incomodar. Chega a incomodar. Porque quando eu andava em práticas erradas, eu estava lá e eu estava pensando bem assim, o Espírito Santo falando com o meu espírito, né, com a minha alma. O que eu estou fazendo aqui? Eu dizia para mim mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Mas estava lá. O que eu estou fazendo aqui? Aí eu ia para a mesa do bar. O que eu estou fazendo aqui? O Espírito Santo me incomodando o tempo todo. Dizendo para mim, o que tu está fazendo aí? Porque quem convence o homem do pecado e do juízo é ele. E ele vai falar comigo quando eu estiver na presença. Ele vai gritar por mim com gemidos inexprimíveis quando eu não estiver na presença. Ele vai chorar, ele vai se alegrar, ele vai se entristecer, ele vai comemorar. Quantas vezes o Espírito Santo não falou com a gente, ele continua falando e a gente não dá ouvido. Parece a mãe da gente, né? Ei, fulano, não vai. Aí a gente vai, daqui a pouco machuca o pé. Ai, mamãe, eu te falei para você não ir. O Espírito Santo fala com a gente. Falou, fala e sempre vai falar. É o penhor do Senhor. Eu vou, mas eu vou deixar o Consolador para continuar falando contigo. Mas a gente precisa ter ouvido para ouvir. Senão não adianta.
Senão ele vai continuar, como a Heleninha falou, direcionando. Olha, vai para ele. Quando tu estiver te desviando, eu vou dizer para ti qual é o caminho. Mas a gente precisa obedecer. A gente precisa ouvir. Senão não adianta. Ele vai gastar a voz dele até o final dos tempos. A gente perde a salvação, né? O Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis. Tu sabe como é que deve ser um gemido inexprimível? Hã? Sabe como é que deve ser um gemido inexprimível? O melhor exemplo que eu tenho de gemido inexprimível é quando tu vem de noite para tomar um copo d'água na cozinha e tu bate com o dedinho do pé no pé da cadeira, assim. Tum! Aí tu sabe que é um gemido inexprimível, não é que é um negócio assim. Isso é um gemido inexprimível. Ninguém tem, só tu e Deus. Isso é bom para saber se o crente já está com a boca sarada, né? Porque se der uma topada dessa e ele falar um palavrão, ainda tem que se tratar. Precisa pedir para Deus tratar essa área. Se der uma topada e falar um palavrão, vigia. Com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo fala, se alegra, se entristece, testifica, convence o homem do pecado. A igreja recebeu esse Espírito no dia de Pentecostes. Todos esses dons derramados pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus foi, deixou ele com a gente, mas a gente continua não ouvindo. E a humanidade paga esse preço com todos os flagelos por não ouvir essa voz que grita o tempo todo dizendo qual é o caminho certo. Porque você há de concordar comigo. Os homens que causam a guerra, o Espírito Santo, será que não fala com eles também? Será que não fala, filho, não faz isso? Os homens que roubam, os homens que se envolvem em corrupção, com dinheiro, com política e tudo. Será que que o Espírito Santo não fala para eles não fazerem? Fala. Só que o homem está com o ouvido fechado. Vamos tirar a cera espiritual do ouvido para a gente ouvir o que ele tem para falar. Ele continua falando. Ele continua falando. Se tem uma coisa que essa igreja tem, é a voz do Espírito Santo falando com ela. O Daniel não veio, mas domingo passado nós oramos, né, com os irmãos. Eu não lembro, diante de Deus, eu não lembro o que eu orei com Daniel. Eu não lembro. Deus falou, passou daqui, falou pro ouvido dele, eu não lembro. Eu passei a semana pensando nisso, eu não lembro. Deu assim, deu um branco. Era um negócio só dele e Deus, porque não me interessava. Deus disse, tu não vai lembrar não, vou passar aqui uma esponja, uma borracha, porque não te interessa o que eu tenho para falar para eles. Eu não lembro. Eu queria que ele estivesse hoje aqui, que era para... Ou para ele me falar, não posso, já que eu não lembro, então não era para eu saber, né? Mas para ele saber que Deus falou para ele. Era só para ele o negócio, eu não tinha nada a ver com o negócio. Eu só fui a boca para falar. E que Deus continue usando o Espírito Santo na minha vida, na tua vida, na vida de todos nós para falar. Para continuar falando com a igreja. E não é só os pastores que vão falar, não. A gente também é ovelha. Vai ter hora que qualquer um de vocês vai falar comigo ou com qualquer outro pastor. Vai ter um dia, em nome de Jesus não, mas se um dia eu estiver fazendo alguma coisa errada, que o Espírito Santo use você para falar comigo também. Espírito Santo fala conosco. Nós recebemos. Ele falava, fala e continua falando. E mais uma e última forma de Deus falar com você, abre lá em Salmos 42, 5. Salmos 42, 5. Salmos 42, 5. Olha que loucura isso. Salmos 42, 5. Olha como Deus é louco, a palavra dele é louca para confundir um bando de gente que acha que sabe alguma coisa. Amém? Amém. Salmos 42, 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus,
pois ainda o louvarei. Só até aí. Deus fala com você através de você mesmo. E Deus fala com o outro através de você. Deus fala com você através de você. A gente parece um monte de doido, né? Porque falar com a gente mesmo, né? Por que tu tá batida, minha alma? Por que tu tá assim? Glorifica o Senhor, porque você ainda vai louvar o Senhor. Sabe? Olha para você no espelho, quando tiver ruim, tá ruim, ministra você mesmo. Não tem ninguém, não achei a natureza, não estou com Bíblia, não tem uma outra forma de falar. Olha no espelho e diz: ei, o que está acontecendo? Deixa o Senhor ministrar você através de você mesmo. É louco isso, né? Você ministrar você mesmo. Ministra a tua alma naquilo que te fortalece, naquilo que te traz alegria, naquilo que te traz esperança, naquilo que te dá ânimo, te dá força para você continuar essa caminhada. Ministra a tua alma quando estiver doendo. Liguei para alguém, não consegui, liguei para um pastor, ninguém atende, sei lá, está todo mundo dormindo. Ministra você mesmo. Deixa o Senhor ministrar a você mesmo, entendeu a loucura? Que o Senhor use você para ministrar a vida do outro, mas que você também permita o Senhor usar você para ministrar você mesmo. Amém? Amém. Então, só para a gente recapitular, Deus usa a natureza para falar com a gente, Deus usa os anjos para falar com a gente, Deus usa os sonhos e visões para falar com a gente, Deus usa as provações para falar com a gente, Deus usa a Bíblia para falar com a gente, Deus usa o Espírito Santo para falar com a gente, e Deus usa você mesmo para falar com você mesmo. Glória a Deus. Será que Deus quer falar com você? Será que ele busca meios de falar com você? E se você não atender nenhum desses, ainda vai inventar mais uns outros 7. Porque a intenção do Senhor é salvar você e a tua casa. A intenção do Senhor é ver você no céu, na glória com Ele. A intenção do Senhor é ver você vencedor, vitorioso. Mas para isso a gente tem que ouvir. Então que a gente guarde essa palavra no nosso coração nessa manhã. Que ela queime dentro de nós como brasa, que reacende a vontade de ouvir ao Senhor. Que nessa semana, quando você passar algum período de dúvida ou dificuldade, porque elas virão, você procure a forma que o Senhor quer falar com você naquele momento, para você encontrar o consolo, o socorro bem presente, no momento em que você precisar ouvir a voz de Deus. Que não seja a maneira que você quer ouvir, mas que seja a maneira que Ele quer falar com você. Abra os teus ouvidos. Deus quer falar com você e Ele quer realizar grandes coisas através dessa fala. Tem muita coisa para você viver, irmão. Eu não sei o que é. Eu não sei o que Deus está querendo revelar para você. Porque Deus revela tesouros escondidos. Mas para a gente achar esse tesouro, a gente precisa abrir os ouvidos. A gente precisa abrir os ouvidos. Volta a orar mais. Volta a ler mais a palavra. Tira uma hora do dia para ler a palavra. Eu não tenho tempo. Mentira. Porque diz na palavra de Deus que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Se eu disser que eu não tenho uma hora para ler a palavra de Deus, eu estou chamando Deus de mentiroso. Eu estou dizendo que Ele é mentiroso e Ele não é. Põe as tuas mãos, por favor, nos teus ouvidos. Fecha os teus olhos. Faça desse momento um momento único entre você e Deus. Faça desse momento um momento de intimidade. Faça desse momento um momento em que você quer ouvir o autor e consumador da tua fé. Faça desse momento um momento teu e Deus.
Esquece o irmãozinho que está do lado. Se você já não ouve mais a voz de Deus, se o teu coração deixou de ouvir a palavra de Deus, se em algum momento de dificuldade que você viveu, você deixou de ouvir a voz que podia ter te tirado daquele problema, peça ao Senhor nessa manhã que abra novamente os teus ouvidos espirituais, que Ele limpe os teus ouvidos espirituais, para você voltar a ouvir a voz de Deus nítida, clara, sem dúvida nenhuma, sem nenhum ruído, que cessem todas as vozes contrárias, todas as vozes que tentam se meter nessa comunicação entre você e Deus. No mundo tem uma gíria que diz que o papo é reto. O que Deus quer falar com você, Ele quer falar com você. O Senhor tem gritado para você coisas espirituais que você não tem mais ouvido. Que nessa manhã você faça uma aliança com Deus para voltar a ouvir a voz dEle, para voltar a ouvir louvor na tua casa, para quando você estiver no teu trabalho, quando você estiver estudando, você coloque um louvor para ouvir a voz de Deus falar com você. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, meu Deus, nós queremos voltar a ouvir a tua voz, voltar ao primeiro amor, voltar àquele amor que nós sentimos no começo, meu Deus. Enche, meu Deus, o nosso coração da vontade de te ouvir mais uma vez. Senhor, se a tua voz ficou distante na nossa vida, Pai, volta a falar ao pé do meu ouvido, volta a ter aquela conversa íntima, volta a me direcionar. Senhor, em nome de Jesus, usa os meus ouvidos para ouvir a tua voz. Usa os meus ouvidos para ouvir a tua voz, para que eu possa transmitir para o meu irmão a tua direção para a vida dele. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Porque eu só posso falar daquilo que eu ouvi. E por isso eu preciso ouvir a tua voz. Por isso eu preciso voltar a ter essa conexão contigo, meu Deus. Sara, meu Deus, o meu coração. Me toca, Deus, nessa manhã. Toca o meu ouvido mais uma vez. Me faz ouvir a tua voz, meu Pai. Me faz ouvir a tua voz. Me faz ouvir a tua voz. Me faz ouvir a tua voz a todo tempo, meu Deus. Senhor, deixa me chamarem de loucos. Me deixa as pessoas pensarem que eu estou doido. Porque eu estou ouvindo alguém que elas não escutam, mas eu vou estar escutando a tua voz. O outro não vai entender, ele vai achar que eu estou doido. Mas é um relacionamento íntimo e profundo, aonde eu, como teu filho, como teu servo, como tua filha, como tua serva, vou estar ouvindo a voz daquele que me amou primeiro, daquele que entregou o seu filho para morrer numa cruz por mim, daquele que deixou o Espírito Santo, o penhor dessa salvação, todos os dias falando ao pé do ouvido. Que o Senhor nessa manhã nos toque com a brasa do altar, encha esse lugar, que Ele encha a tua vida novamente com aquilo que Ele quer falar, para revelar tesouros ocultos, para revelar as maravilhas que o Senhor tem para ti, para a tua casa, para o teu trabalho, para os teus sonhos, para aquilo que você não acredita mais, mas que o Senhor quer voltar a falar para você. Deixa o Senhor falar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Por isso, nessa manhã, em nome de Jesus, que se abram os teus ouvidos espirituais. Abre a tua boca, começa a orar ao Senhor. Ora, igreja. Ora ao Senhor nesse momento. Reafirma o teu compromisso com o Senhor de ouvir a palavra dele.
Ora, igreja. Faça desse momento um momento teu e de Deus. Você veio nessa manhã para ouvir a voz dele. Você veio nessa manhã para voltar a falar com ele. Para ouvir o que ele tem para dizer para você. Não se apagará, não se apagará, o fogo arderá. O fogo arderá. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará, não se apagará, o fogo arderá. Pede a ele que esteja O fogo arderá. esteja te preparando para ouvir. E ele vai falar poderosamente essa semana com você. Não se apagará. Nessa semana você vai viver o sobrenatural de Deus. Vai viver aquilo que Deus tem para você. Porque você vai ouvir a voz de Deus como você já não ouvia mais. O Senhor vai revelar coisas profundas para você. Não se apagará, não se apagará, o fogo arderá. O fogo arderá. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará, não se apagará, o fogo arderá. O fogo arderá. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. Para ouvir a voz daquele que é santo, a gente precisa ter ouvido santo. A gente precisa saber ouvir. Na música tem um termo que se chama ouvido absoluto, né? A pessoa percebe todas as nuances de sons. Ela percebe as notas, os campos harmônicos. Ela percebe o que o ouvido normalmente não percebe. Isso é um dom, é um presente de Deus, ouvido absoluto. Que o Senhor entregue para você nessa semana e em todos os outros dias, ouvido absoluto para perceber as nuances da voz nítida do Senhor. Amém? Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a